Bom, eu vou falar sobre o meu estágio supervisionado 2. Ele foi realizado na Fazenda Montana. É uma propriedade que ela fazia antes recria de macho e engorda de macho, especificamente em macho. Só que de tempo para cá a gente foi vendo a movimentação do mercado, foi a criação do frigorífico de Regente Feijó. Essa propriedade está no município de Regente Feijó. E aí a propriedade começou a se adaptar à engorda de novilhas. Então, basicamente, ela faz compra na recria de novilhas, e aí ela engorda essas novilhas. Ela compra animais de desmama, animais um pouco mais avançados, já na fase de 9 arrobas, pesando 180 quilos. Então, basicamente, o funcionamento é esse. Então, vamos falar um pouquinho sobre a introdução, que o Brasil é o maior exportador de carne bovina. Então, esse primeiro tópico, ele já engloba o quê? Que basicamente o produtor brasileiro ele está tendo uma evolução tanto tecnológica dentro da propriedade quanto no manejo, na forma dele olhar a propriedade. Hoje em dia a visão da maioria dos produtores e dos próprios profissionais da área, como zootecnista, veterinário, agrônomo, eles têm que entender e olhar, basicamente olhar para a propriedade rural como uma empresa, porque é nada mais que uma empresa. Ela tem funcionários, ela tem seus gastos, ela tem a sua receita, ela tem seu lucro. Então ela é uma empresa. E toda empresa ela tem que se inovar e aumentar a sua produção, seu ganho, que é isso que os produtores estão tendo que fazer. Hoje, graças a Deus, a nossa exportação está em alta. O Brasil está exportando muita carne, tanto que está faltando dentro do mercado interno. E a gente já tem estudos indicando que 66% das propriedades rurais elas vão suprir a exportação. Como isso? Se já está faltando carne, se já está em um alto nível de exportação? Nada mais é que tecnificação, melhoramento, produção e muito foco dentro da propriedade rural. Então tem algumas propriedades que elas estão se tecnificando, melhorando sua produção, aumentando a qualidade da carne, e elas conseguem fazer o quê? Que dentro daquela mesma área ela produza mais carne. Então a gente vê que tem animais. Hoje o mercado de genética ele está se focando muito na produção de carne, na qualidade da carne. Hoje em dia só se fala basicamente disso. Mudou aquele conceito de animal bonitinho, para prova, que ganha pela sua orelhinha, sua cara, barbela, aprumo. E isso ficou meio que de lado, porque a gente já sabe que esses animais eles podem ser bonitos, mas eles não vão produzir carne e nem ter uma qualidade de carne boa. Então, isso também é uma mudança que está tendo no nosso mercado. Antes, nossa classificação de carne era uma carne mediana, usada muito lá fora para produção de hambúrguer, principalmente para exportação dos Estados Unidos. Hoje em dia, já temos carne sendo exportada na classificação de choice, que são carnes excelentes. Hoje, o nosso consumidor ele está buscando uma carne mais suculenta, uma carne mais saborosa, e tudo isso vai influenciar no produtor. Então, tudo isso ele engloba em qualquer produtor. Então, a visão que a gente está implementando dentro dessa propriedade são animais com uma qualidade melhor. E como a propriedade não faz cria, ela tem que buscar isso fora dela. Ela tem que buscar uma parceria com outros produtores. Então, vamos lá. O crescimento da população exige uma tecnologia que aumente a produtividade. Existem tipos de criação. Esses tipos, quais são? Intensiva, extensiva e semi-intensiva. Eu falo que hoje a propriedade ela está na semi-intensiva e intensiva. Por quê? Porque ela tem animais no pasto, ela tem animais no confinamento. Ela se enquadraria só na semi-intensiva? Beleza, se enquadraria. Só que a gente está buscando essa mudança porque a gente quer fazer uma otimização melhor dentro da propriedade. Até porque não é uma propriedade considerada grande, ela é uma propriedade que beira os 100 alqueires. E então, assim, cada alqueire de produção, ele significa muito. E tem que buscar melhor daquela área. Então, a propriedade, ela teve alguns anos de melhoria de pastagem, mudança da gramínea. O produtor, ele entendeu que ele não produz a carne, o produto principal dele é a pastagem. Porque através da pastagem, ele vai ter a carne. Então, isso já foi uma evolução. A outra evolução que aprendeu
com problemas técnicos, que foi na seca, se entendeu que a gente deveria ter cana, por exemplo, plantada, que deveria estar mais bem estruturada, que deveria mudar um pouco do manejo pré-seca, seca. Que seriam essas mudanças? Seria no manejo, por exemplo. O manejo que foi feito esse ano, antes da seca teve a venda de animais maiores, a gente preparou para que a propriedade tivesse essa capitalização de dinheiro. Foi vendida um maior número de animais pré-seca, animais para o próprio frigorífico, e o dinheiro que capitalizou nessa venda foi investido em animais jovens, ou seja, animais menores que automaticamente iriam comer menos, teriam um esmagamento da gramínea menor, e aí aumentaria a sintetização da gramínea, ou seja, os animais iam aproveitar mais o que tem dentro do local. Como já tinha cana plantada, plantou-se bastante cana, tanto que agora foi o final da seca, não utilizou toda a cana está em período de começar a passar do ponto, e aí uma alternativa para isso foi a venda da cana para outros proprietários em volta, o que facilitou muito na reposição do próprio sal, de alguns insumos, porque o dinheiro que tira da cana coloca nessa parte. Outra evolução da propriedade foi essa. Ela entendeu que ali é uma empresa e que cada setor da empresa ele tem que lucrar, sobrar e, se preciso, investir na outra área. Então, por exemplo, a gente fez investimento na cana, a cana supriu a nossa necessidade, sobrou cana, não é viável fazer a silagem da cana, então o que fazer com essa cana? Vamos cortar e vender para os vizinhos. Exatamente o que a gente fez. E uma alternativa foi não utilizar nossos implementos. O produtor, a gente está vendendo para produtores vizinhos, para sítios vizinhos. O cara pega o trator dele, engata a nossa colhedeira de cana, e ele retira, a gente cobra por carretinha de trator, e então a gente sintetizou entre aspas, essa perda que a gente teria, a gente reverteu em lucro. A gente vai falar um pouquinho de cada sistema no próximo slide, mas a gente já tem um pouco de base do que a propriedade se encaixa. Eu diria que ela está na semi-intensiva, próxima à intensiva, e creio eu que logo considerada intensiva, utilizando 100% quase do confinamento, que hoje não é utilizado a capacidade máxima, nem perto disso, época que tem boi, época que não tem boi, e eu acho que ali é uma parte que ainda há muito desperdício de lucro e de futuros faturamentos positivos para a propriedade. Aqui a gente tem confinamentos, né? Que são 3 modalidades: alimentação suplementar, confinamento e recria e engorda, confinamento de acabamento. A alimentação baseia-se em pastagem e suplementação. Ou seja, o sistema intensivo, ele é basicamente isso. Ele funciona, o confinamento é a chave do negócio. O investimento dentro do confinamento é o que vai ditar a empresa. Aqui a gente fala que o confinamento, o segredo dele é você ter animais que ele tem uma boa conversão alimentar, ele vai comer menos e engordar mais. Isso vai ser basicamente a genética do animal. Vai implicar o tipo de alimentação, se a alimentação é de alta qualidade, de média qualidade, de péssima qualidade, se ele está usando proteína verdadeira, proteína não verdadeira, qual tipo de energia ele está utilizando. Então, basicamente, as engrenagens do confinamento, a gente diz que ele são menores do que a da cria, por exemplo. O sistema mais fácil de lidar, hoje em dia, se entende-se que é a recria. Tá? Aqui a gente vai falar sobre o sistema extensivo, que a gente vai falar sobre a criação de pasto. A base da extensiva é o pasto. O animal vai passar basicamente todo o seu período ali no pasto, recebendo algum sal dentro do pasto, muito pouco sal proteico e energético. O gado costuma ser o comum ou misto, ele não tem uma boa genética, ele pode ser misturado com holandesa, enfim. Novilhas para abate, né? Ou
machos para o abate, enfim. Aqui a pessoa pode colocar todo o seu sistema, pode ser cria, recria, engorda, só que não tem o confinamento, não tem tanta aplicação sobre a ração, sobre o melhoramento genético, sobre o tipo de animal, enfim. A desvantagem, falta de grande área para pasto. Por quê? Porque como o cara tem um sistema extensivo, ele produz todo o animal ali dentro, então ele não consegue otimizar a sua área, porque muitas vezes esse produtor, ele quer ter quantidade, não qualidade. E a gente já sabe que não adianta o produtor ter 100 animais se ele não tem qualidade. Às vezes um produtor que tem 50 animais, ele vai produzir mais carne do que o que tem 100 animais. E isso já é comprovado. Vamos no sistema semi-intensivo. Junção de dois sistemas, alimentação volumosa composta por forragem, próximo a centros urbanos, determinados períodos com animais a pasto, determinado período com animais em confinamento, que é o caso da propriedade. Ela está ali. Recria animais semi-pesados, eles estão a pasto. Tem nesses animais semi-pesados, a gente percebe que tem animais que tem uma conversão alimentar melhor, ele engorda mais que os outros. Bom, vamos separar eles, vamos montar um lotezinho e vamos colocar no confinamento. O tempo dele dentro da propriedade vai diminuir, o seu acabamento vai melhorar. Então, assim, o investimento vai compensar. Então, beleza. Então, vamos fazer isso. E como que a gente faz esse controle? Geralmente, pesagem a cada 2 meses, faz o controle, os animais possuem brinco, uma numeração, e através dessa numeração e dessa pesagem frequente, a gente tem um controle excelente do animal. Então ele chega dentro da propriedade, primeiro passo, descarregou no mangueiro, brincou, pesou, vacinou se precisar, passa o modificador, já tem o primeiro dado do animal dentro da propriedade. Beleza. A partir dali, a cada 2 meses, o animal vai ser pesado. Não importa o ciclo que ele esteja, porque se você tem 3 lotes de animais, 3 lotes de animal leve, médio e pesado. Porra, às vezes o animal leve vai ter algum animal ali que ele vai estar pesando a mesma coisa do médio ou do pesado. Então, ele já não se enquadra onde ele está. Então, ele vai para o outro lote. Os animais. A gente possui hoje em dia 3 tipos de fase, que é a cria, recria e terminação ou engorda. A cria vai ser ali a estação de monta, preocupação no parto, desmama do animal, adaptação do animal do leite para grama, para alimentação pastagem. É um ciclo um pouco mais complexo, certeza. A propriedade tem que ter um manejo melhor, uma qualidade melhor, funcionários bem qualificados, porque tudo vai baseado ali. Então, a recria a gente fala que ela é um pouco mais tranquila de operar, e a engorda ela tem a complexidade da alimentação e dos animais que ali estão. A desvantagem de desenvolvimento depende do estágio do animal, que é o que eu falei aqui da terminação. Se o cara comprar um animal um pouco mais leve, ele vai demorar mais. Às vezes o animal está em fase de desenvolvimento, toda aquela energia, toda aquela proteína que ele está consumindo vai ser voltada para o seu crescimento e desenvolvimento. E ele não vai ganhar peso nem acabamento. Então, ficando mais tempo dentro do confinamento. O objetivo: acompanhar a rotina na propriedade, resolução de problemas rotineiros, acompanhamento do sistema semi-intensivo, observar as dietas oferecidas no período da seca. O que foi o acompanhamento, vamos dizer, de rotineiro da propriedade? A propriedade ela tem maquinário para formulação de ração ali dentro, simples, mas tem. Ele possui triturador, misturador. Então, isso dá uma vantagem absurda. A gente consegue diminuir alguns gastos. O produtor possui o dono da propriedade, ele tem um caminhão. E esse caminhão, ele vai muito para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, perto da capital, São Paulo. Tanto que, no começo do ano, ele comprou uma quantidade alta de polpa cítrica. Então, o que aconteceu? O milho subiu, tinha polpa, 70% de polpa e 20% 30% de milho. Beleza. Diminuiu o custo, diminuiu. Soja subiu, foi para o algodão, 38%. Teve um período que teve que comprar soja, beleza, comprou pouca porque a soja estava R$110. Vai mudando. O produtor, o dono dessa propriedade, ele
compra, quase 95% das suas compras são feitas na cooperativa Canda. Por mais que às vezes o produto esteja mais caro ali, a preferência dele é comprar ali. Uma afinidade com a empresa, uma segurança maior com a empresa. Então, a gente adquiriu o núcleo da Canda, ele possui macro e micronutriente, é colocado nesse misturador com polpa cítrica, um pouco de milho, algodão, um pouco de sal, e ali faz uma mistura que leva para o animal. Porém, cada período, tanto na seca quanto na água, na época de água, é fornecido sal mineral ou proteico ou energético. Se é na seca, proteico, se é na água, é mineral. Ou misto. Também já foi adquirido o sal misto. E tudo isso é um investimento que ele se paga porque o animal ele engorda mais rápido, ele tem um conforto melhor. E a propriedade ela tá nesse rumo de piquetear, mudança de pastagem já foi feita, todo ano tem ali uma adubaçãozinha superficial, tem questão de 32 alqueires irrigado, o que facilita na época da seca, bem estruturado, a limpeza de reservatório de água, as caixas d'água que os animais bebem água é limpa. Hoje a gente já tem isso na cabeça que água limpa resulta em melhor bem-estar para o animal, ele acaba absorvendo melhor a alimentação. A descrição do estágio basicamente foi feita na Fazenda Montana, no município de Regente Feijó. Foram 224 horas computadas. Começou no início de agosto de 2020 para o término de novembro de 2020. Porém, eu estou nessa propriedade há um bom tempo. Já passei algumas experiências ali, tanto na seca quanto no inverno, tanto no mercado do boi, subindo, descendo, variando, como a gente está vendo agora. Que também é uma coisa assim que a gente anda sentindo muito. Porque hoje você vai fazer uma reposição de uma novilha de 12 meses, você vai pagar na faixa de 2,250. Você vai vender o animal aí pagando a última venda, o frigorífico pagou 251 a arroba, dando um descarte de 51%, um rendimento de 51%. A gente percebe que a lucratividade diminui, porque a propriedade ela tem que fazer a reposição está cara. Então, basicamente, a gente percebe que a proporção de venda para compra diminuiu. Então, hoje é uma realidade do mercado. Hoje, o produtor dessa propriedade, ele brinca que o animal virou uma bolsa. Hoje você paga caro, para amanhã talvez você vender barato. Então, é uma incerteza e isso influenciou no dia a dia da propriedade. Porque o produtor está vendendo, não está comprando o mesmo número que está vendendo. Vamos dizer assim, se antes ele fosse vender 20 e comprar 30, hoje ele está vendendo 20 comprando 20, no máximo 22, você entendeu? Ele não está mais aumentando o seu lote, apesar de ter capacidade para isso. A estrutura da propriedade física, vamos dizer que ela é uma estrutura boa, não é excelente, mas é boa. Ela tem todos os maquinários possíveis para o dia a dia, ela tem um subsolador, ela tem grade, ela tem colhedeira de cana, ela tinha até uma colhedeira de feijão, que a propriedade há uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, ela colhia feijão e parou de utilizar e ela não usava mais, vendeu, pegou dinheiro e reinvestiu em outra coisa. Aqui ela tem a carretinha, no fundo do lado esquerdo, do lado direito a gente consegue perceber que tem feno. Esse feno não é para os animais bovinos, ele é utilizado para os equinos. A propriedade tem uma boa tropa de cavalo, até porque isso interfere no próprio funcionamento. Se tem animais bons para operar o gado, você sintetiza o período que o funcionário está naquele serviço. Ele faz o serviço mais rápido, ele vai para outra área, ele consegue ter uma otimização do seu dia muito melhor. Aqui é o misturador e o triturador. A gente possui 2 tratores, 2 carretas, sendo uma de 4 rodas e uma de 2. Ela possui um jato profissional para limpeza dos maquinários. Toda vez que utiliza o maquinário, é obrigatória a limpeza. Aqui é o confinamento sem animais, aqui está um cavalo pastando. A gente percebe que o confinamento ele é de alvenaria, uma estrutura muito boa. Ele é coberto, só que nessa foto a gente estava fazendo uma reforma, estava descoberto. Mas ele é coberto para, na época de água, se precisar utilizar.
a gente não fique perdendo tempo e nem perdendo ração. Atividades desenvolvidas: matutino, alimentação dos animais; vespertina, atividades menos específicas; manejo alimentar para a venda de boi magro; suplementação com a ração da canda e premix; animais separados por categoria. Por que aqui eu coloquei manejo alimentar para a venda de boi magro? Porque a propriedade ainda possui macho. E esses machos estão sendo vendidos para propriedades que fazem confinamento. Como exemplo, os Gasparim. Então aqui a gente ainda faz um manejo para terminar de vender esses animais. Então, ainda possui pequena quantidade de animais machos. A manutenção, o matutino ele coloquei a alimentação dos animais, porque geralmente a gente ia, verificava os animais, colocava a ração, acompanhava se os animais estavam comendo bem, se tinha sobra de ração, se acabava muito rápido a ração, a gente entendia que os animais ainda precisavam um pouco mais até acertar aquela ração. Atividades menos específicas eu coloquei, porém amanhã tinha um rendimento alto, porque a gente tinha que rodar, olhar os animais, olhar a cerca, muitas vezes tinha que dar uma reforminha em cerca, trocar palanque. A gente fez uma mudança no mangueiro, porque o mangueiro tinha uma entrada ruim para o desembarque e embarque dos animais. Por que eu falo ruim? Porque na hora de desembarcar, beleza, perfeito. O animal desembarcava, entrava no corredor, pro brete, balança, brincava, tal, ia para fora, saía e ia pro pasto. Só que na hora de vender, a balança ficava na ponta oposta do embarcador. E os animais se estressavam muito. Teve animais que varava, pulava, e a gente decidiu fazer um embarcador na outra ponta. Então o embarcador a mangueira tem o desembarque e o embarque em lugares opostos. A alimentação do boi magro, a suplementação de ração com a canda e premix, foi o que eu falei. A premix eu coloquei aqui, porque eu não coloco 100% da ração da canda, porque às vezes aparece um vendedor falando da ração, a gente acaba comprando uns 12, 13 sacos de alguma coisa da premix. Enfim, basicamente essas duas empresas, sendo que a canda, para não falar 100%, eu vou colocar 90% para ser bem generoso com a premix. Os animais são separados por categoria, então a gente tem um alto nível de manejo ali, uma pesagem frequente, coisa de 2 meses. Categorias de início, comprou animais, eles chegam, brinca, vai para o passo referente a eles, adaptação, mistura com lote mais leve. Pesagem manda para os animais de categoria média e para pesada e por aí vai. Aqui eu coloquei uma foto de ilustração da canda. E antes de eu terminar o meu slide, eu falo que hoje o produtor ele tem essa visão de empresa, vendo a visão de que quantidade não é qualidade, que qualidade vai dar o lucro. A qualidade é o nosso norte, vamos dizer assim. Hoje em dia não adianta o produtor ter 1.000 alqueires e o outro 500. Às vezes o de 500 alqueires ele vai produzir muito mais do que o de 1.000. E por que isso? Porque o cara entende que ele tem que colocar tecnologia, que ele tem que investir ali dentro. E hoje a gente vê que o nosso mercado ele é volátil, ele é difícil para o produtor. Há uma incerteza. Hoje o animal sobe muito, bate os 280 arroba, amanhã pode estar 260, pode bater os 300, a reposição muito cara, a falta de animal. Na nossa região aqui a gente percebe a carência de fazendas de cria, e isso influencia muito o valor do mercado. Às vezes a gente vende o animal e não tem para comprar. Tanto que nas últimas 3 compras, nas últimas 3 vendas, foram vendas casadas. A gente tinha aonde comprar, fechava negócio, vendia o animal, pagava. Então, assim, a gente vê que, como um futuro zootecnista, formando agora, hoje eu entendo que o estudo ele não pode parar, porque a evolução é diária. Hoje você faz de um jeito, amanhã já tem uma inovação, e o jeito que você faz não funciona. Então, estudar, melhorar e fazer com que essas empresas gigantes que a gente tem no nosso país, esse mercado maravilhoso que move o nosso país, seja próspero, uma evolução rápida, boa, e que cada vez mais as propriedades brasileiras ganhem mercado, qualidade de carne excelente, animais bons, e que cada vez mais a gente tome conta do mercado mundial. E é uma tendência, graças a Deus, é um país maravilhoso para o campo agropecuário em geral. Eu agradeço pela atenção, muito obrigado, fiquem com Deus.